Na palavra de Deus está escrito: de graça recebeste, de graça dai. Ajude-nos a compartilhar o Evangelho. Dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Obrigado. Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. No livro de Amós, no capítulo 3, Amós, capítulo 3, há algo que Deus fala aqui a cada um de nós que não é fácil nem de entender e nem de crer. Porque se você lê o que está aqui de uma forma simplória, ou seja, se você lê simplesmente sem meditar no que lê, parece quase impossível que Deus cumprisse o que ele diz aqui. Mas ele é Deus e ele cumpre. Amós capítulo 3, versículos 7. Amós 3, versículo 7. Diz ali: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Em primeiro lugar, qualquer servo ou profeta que realmente for um servo ou um profeta de Deus, jamais dirá: eu sou um profeta de Deus. Jamais. Quando João Batista foi indagado: você é o quê? Você é um profeta? Você é o Messias? Não. Eu sou uma voz que clama no deserto. Só isso. O verdadeiro servo ou profeta de Deus, ele não se acha. Ele não adota para ele títulos, como se ele fosse isso ou aquilo. Que é infelizmente o que se está fazendo muito hoje. Títulos. Os líderes estão adotando títulos como se isso valesse alguma coisa diante de Deus, quando a premissa de todo pregador, de todo pastor, de todo homem que realmente quer servir a Deus é necessário que ele e eu sempre. O homem é o que menos tem que aparecer. Quem tem que ser exaltado é Cristo, o tempo todo. Por isso Jesus, quando estava falando com Nicodemos, e Nicodemos era um dos grandes líderes da época, era do Sinédrio, quando conversavam, Jesus disse para ele, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. E quando for levantado o Filho do Homem, todos atrairei a mim. Então, enquanto nós, como seres humanos, exaltarmos a Cristo, levantarmos a Cristo, as pessoas serão atraídas. No momento que nós começarmos a nos exaltar a nós mesmos, nós vamos ter problemas. Então Deus vem e diz: certamente. O que é isso? Isso é categórico. Eu não tenho que duvidar. Certamente ele diz: o Senhor Jeová não fará nada, coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Ele diz claramente, e nós precisamos aprender cada vez mais a estudar a palavra de Deus, prestando atenção no quê? Nas palavras. Prestar atenção nas palavras. Irmãos e irmãs, é impressionante como vem perguntas para nós sobre a Bíblia, como vem afirmações para nós sobre a Bíblia, completamente fora de sentido, por uma razão só: as pessoas sequer leem com atenção. Não leem. Elas dizem uma coisa para você, citando a palavra, o texto,
E o texto está dizendo, o limão é verde, um exemplo hipotético. E ela chega e diz, está vendo? Olha que bonito aqui dizendo que o limão é amarelo. É impressionante isso, pastor. Impressionante. A Bíblia, hoje, ela é muito mal entendida por uma razão simples. As pessoas entendem que a Bíblia deva ser interpretada. A Bíblia não é para ser interpretada, meus irmãos e irmãs. A Bíblia é para ser lida e aceita do jeito que está. Se ela diz para você em algum lugar que o limão é verde, ponto final. Se você for até um pé de limão e tiver só limão amarelo lá, você vai defender o quê? Que o limão é amarelo? Não, você tem que defender que o limão é verde, porque a Bíblia diz que é verde. Parece absurdo isso. Mas o cristão vive pela fé. E a fé é a firme convicção das coisas que se espera, a certeza daquilo que se espera, aquilo que não se vê. Olhou, é branco. Mas a Bíblia diz que é preto e ponto final, não importa. É o teu olho que está com algum problema. Nós temos que desafiar os nossos próprios sentidos. Porque se a Bíblia disser, ela é soberana. Porque nós podemos ser enganados. O que a Bíblia diz sobre o coração do homem? O que ela diz? Enganoso. Enganoso é o coração do homem. O homem olha para alguém e diz assim, não, esse sujeito aí é um sujeito que está fácil para aceitar o evangelho. Aí ele olha para um bandido e diz assim, ele nunca vai aceitar o evangelho. Vai haver cada surpresa no céu, meus irmãos e irmãs. Por quê? Vocês imaginem Estevão, meus irmãos e irmãs. Estevão morre olhando Paulo mandando apedrejar ele. Daqui a pouco ele vai estar lá no céu, Paulo vai estar lá. E agora? Se qualquer pessoa perguntasse para Estevão, não, Paulo vai ser o último. Esse aí de jeito nenhum, não sei. A verdade é que o evangelho vai reservar muita surpresa, porque enganoso é o coração do homem. E Jesus disse, inclusive, disse às prostitutas, os ladrões, e foi enumerando uma classe de gente que a gente olha e diz, não, esses aí não, E diz, entram adiante de vocês no reino do céu. Pois não, mano. Pastor, o rei Manassés, Manassés, a Bíblia dá de entender que ele se converteu no final, Pelo menos dá a entender, Se realmente... Agora, se ele foi salvo, mandou colocar Isaías dentro de um toco e serrar. Aí, de repente, Isaías está lá em cima, chega o rei Manassés. Salomão, que chegou um momento em que tinha uma série de mulheres, passou inclusive a adorar os deuses daquelas mulheres, era o rei Salomão, E no final da sua vida ele voltou aos braços de Deus novamente e diz, vi que tudo era vaidade. E aí? Deixou lição para nós. Deixa, todas são lições fantásticas para nós. Ladrão da cruz também. Ladrão na cruz, perfeito. Aquela conversa entre Jesus e o ladrão, o povo lá embaixo não está ouvindo nada. Então o povo lá embaixo falou, aquele lá é tranqueira mesmo, que os dois lá estão dois tranqueiros. Só que um ainda zombou de Jesus. Eu disse que aquele que zombou de Jesus, eu acho que aquele ali conhecia o evangelho, porque ele queria salvar ele mesmo, Não era... Na verdade, a grande realidade é que enganoso é o coração do homem. Não adianta, Mas há uma promessa aqui. E por isso digo, prestem atenção sempre nas palavrinhas, porque a Bíblia é toda ligada num fio de ouro ao Cordeiro que é Cristo, Então vejam a palavrinha. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter o quê? Qual é a palavrinha? Revelado. Onde é que eu vou achar essa palavra? Onde é que nós vamos achar essa palavra? Apocalipse. É lá que está o quê? A revelação. É lá mais do que em qualquer outro lugar que nós vamos encontrar de fato as grandes pérolas preciosas que Deus revelou para o seu povo. É por isso que nós fazemos questão aqui de estudar com os irmãos o livro do Apocalipse. Porque sabemos que esse é o livro da nossa época. Então, vamos para Apocalipse continuar os nossos estudos que temos feito. Hoje, Apocalipse capítulo 8. E eu fiz questão de puxar esse texto primeiro de Amós aos irmãos e irmãs, porque esse texto, Deus fala claramente a nós, Eu não farei nada sem antes ter revelado meu segredo aos meus servos, os profetas. Mostra a misericórdia de Deus.
É um Deus que não precisa, né? Não precisaria mostrar nada para nós, não precisaria dizer nada para nós. Mas por amor ao seu povo, ele diz, eu não vou fazer, né? Eu vou mostrar. Então, quando estudarmos, né, livros e capítulos como aqui, capítulo 8 de Apocalipse, que é um livro que você precisa realmente conhecer a Deus para estudá-lo. Porque se você não tem, primeiramente, o entendimento de que Deus te revela, e te revela por uma razão só, uma só razão, que é por amor. Se você não entender que Deus te fala essas coisas por amor, você diria, como muitos dizem, eu preferia que o livro do Apocalipse nem existisse. Mas por que que Deus nos dá isso? Porque nos ama. E ele inclusive diz, Apocalipse mesmo, capítulo 3, eu repreendo e disciplino os que eu amo. Então, o capítulo 8 é Deus mostrando claramente aquilo que ele prometeu. Eu não vou fazer nada sem antes revelar o meu segredo aos meus servos, os profetas. E aqui no capítulo 8, ele vai deixar essa premissa para nós. Então, vamos ler o capítulo 8, pelo menos uma parte dele, e aí vamos permitir que o Senhor nos dê, né, as pérolas que ele reservou a cada um de nós. Capítulo 8, então, a partir do versículo 1. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. E o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua 3ª parte. Queimou-se a 3ª parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a 3ª parte do mar. E morreu a 3ª parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a 3ª parte das naus, algumas versões dizem navios. E o terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a 3ª parte dos rios, sobre os fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a 3ª parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargas. E o 4º anjo tocou a trombeta, e foi ferida a 3ª parte do sol, e a 3ª parte da lua, e a 3ª parte das estrelas, para que até a 3ª parte delas se escurecesse, e a 3ª parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. E olhei e ouvi o anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz, ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão ainda de tocar. Lutero foi um campeão da reforma. Lutero foi um homem que, como poucos, desafiou o sistema papal naquela época, quando ninguém mais fazia. E ele foi um homem que, ele era um padre, e ele pregava o que os padres pregavam. Em algum momento, ele num mosteiro encontrou uma Bíblia. Quando ele encontrou a Bíblia, ele começou a ler, e começou a ver que fantástico era esse livro. Irmãos, se vocês estudarem em algum momento a história dos reformadores, Lutero, Wycliffe, John Huss, Jerônimo, Lefebvre, pessoas, Melanchthon, foram homens que no seu tempo, sozinhos, irmãos, se levantaram contra o sistema papal para poder fazer com que a Bíblia chegasse às pessoas. Homens que foram queimados, perseguidos, torturados, xingados, chamados de tudo quanto era nome, acusado de tudo quanto era coisa, mas se levantaram poderosamente porque sabiam o que criam. Esses homens, irmãos, eles morreram na fé daquilo que criam, e foram o que a Bíblia poderia chamar hoje, sem dúvida nenhuma, de protestantes.
eram homens que protestavam contra os erros. Eles deram origem ao protestantismo, por isso a gente fala do protestantismo. Então hoje, se vocês são pessoas que aceitaram o evangelho, mas acima de tudo, se vocês estão aceitando a verdade presente e estão aceitando de fato o Apocalipse, vocês não são mais apenas evangélicos. Vocês hoje são o quê? Protestantes. E não tenham dúvida nenhuma que a bandeira que aqueles homens deixaram com a sua morte, ela deve ser reerguida por nós. Glória a Deus. Por nós. Eles não morreram para deixar que a bandeira ensanguentada do príncipe Emanuel, que a bandeira de Cristo ficasse ao pó. Deus está chamando pessoas hoje que levantem novamente essa bandeira e que tenham a coragem de ensinar o que os outros não sabem ou não têm a coragem de ensinar. Esse é o chamado a cada um de nós. Sermos pessoas especiais nas mãos de Deus, pessoas a quem irá se cumprir a promessa de Deus. Eu não farei nada sem antes revelar o meu segredo aos meus servos, os profetas. Mas Deus não vai colocar uma bandeira importante como a bandeira dos protestantes para pessoas que não tenham a coragem de desafiar o erro. Invariavelmente. Sabem que, pelo que lemos da Bíblia, pelo que temos estudado, eu não tenho nenhuma dúvida que logo a igreja vai ser perseguida. Eu não tenho dúvida disso. A Bíblia é muito clara quanto a isso. E o inimigo tem enganado as pessoas dizendo, não, antes da perseguição, antes do problema, a igreja toda vai ser arrebatada. Não é verdade. Essa igreja já está, né? Tem 10 países que matam. É só olhar o que está acontecendo, né, pastor? Não precisa nem fixar-se na doutrina. A igreja vai ser arrebatada? Vai, mas vai ser arrebatada quando Cristo vier. É o que diz a palavra. Quando Cristo vier, aí ela vai ser arrebatada. Antes disso, ela vai provar ao mundo o que é ser um verdadeiro cristão. E é só olhar. Nós precisamos entender que Deus conhece os tempos e as estações todas. De fato, se vocês observarem, com as constantes mudanças climáticas, com o derretimento, do gelo, o peso, porque vocês sabem que o gelo pesa bem menos do que a água, certo? Com o derretimento, um peso maior vai sendo colocado sobre a Terra, vão sendo ocasionados terremotos, maremotos, ciclones, tudo isso está deslocando o eixo da Terra, certo? Esse é um ponto. Com esse deslocamento, obviamente, que tudo aquilo que Deus colocou, ele vai permitindo, vejam bem, essa é a palavra, não é que Deus fez com que a Terra agora virasse essa confusão que está aí. Tudo que está aí é porque Deus permite que o homem faça toda essa confusão que está fazendo, desviando o leito do rio, certo? Porque as pessoas acham que Deus simplesmente fez tudo e disse, vou botar um rio aqui, vou botar outro ali, vamos ver se fica bom. Não. Deus é matemático, é preciso, ele colocou tudo no seu lugar. Tudo, absolutamente no seu lugar. Inclusive o ser humano, que é uma máquina perfeita, tudo está no seu lugar. Você pode ver, você tem um probleminha lá no dedo. Pode ter certeza que daqui a pouco até tua coluna é afetada. Por quê? Porque o organismo nosso é uma máquina onde tudo tem que estar funcionando. Então, a sua pergunta é se tem a ver, tem tudo a ver. Os tempos serão abreviados, nós vamos ver isso fisicamente. Os dias estão mais curtos mesmo, por causa desse deslocamento também. Mas quando diz que os tempos serão abreviados, esses abreviados serão também porque, se vocês observarem, por exemplo, a perseguição da chamada supremacia papal que já falamos aqui. A supremacia papal, na época, se vocês estudarem Apocalipse 11, Apocalipse 13 principalmente, vocês vão ver que a supremacia papal, nós já falamos aqui, durou quanto tempo? Quem lembra? Do ano 538 ao ano 1798, certo? Foram 1260 anos ou 42 meses
proféticos, tá bem? Ok? Tá bem? Certo? Só que agora, se você observar, 538 a 1798, só que nós vamos ter uma nova supremacia papal, certo? Nós vamos chegar lá, nós vamos estudar assim com bastante cuidado ainda Apocalipse 13, porque nós vamos ver, por exemplo, que esses 42 meses agora serão literais. Então os tempos serão abreviados. Aquilo que virou ano passa a ser dia mesmo. Entendem? Aquilo que virou ano passa a ser dia, tá bem? Então por isso também os tempos serão abreviados. Veja que naquela época 1260 anos, agora 1260 dias. Deu para entender isso? Então há uma correlação sim, tá? Mas o mais importante, irmãos e irmãs, lembrem-se sempre, nossa mente não pode estar no físico, tem que estar no espiritual. Então a resposta é sim, fisicamente é uma relação, mas nunca esqueçam que o mais importante é entender que os tempos serão abreviados pela questão espiritual, ou seja, porque ele diz inclusive o porquê. Veja, irmã, que se nós tivéssemos mais 1260 anos pura e simplesmente vivendo na terra, não haveria problema. Mas uma nova perseguição nos moldes que vem, como diz em Mateus 24, como nunca houve. Imagine se houvesse 1260 anos. De fato não sobraria nenhuma carne. Mas, né, por causa dos escolhidos, os tempos serão abreviados. Certo? Então, penso que a resposta, né, a sua pergunta foi dada, né? Então, havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. Certo? Vamos para o livro de Ezequiel, capítulo 4. Ezequiel, capítulo 4, versículo 6, para entender imediatamente este silêncio no céu. Né? Livro de Ezequiel, capítulo 4, versículo 6. 4, versículo 6. O que é que diz ali, irmãos? E quando cumprires estes, tornar-te-ás a deitar sobre o teu lado direito e levarás a maldade da casa de Judá 40 dias. O que diz ali? Um dia te dei por um ano. Entenderam isso? Esse é um cálculo profético que vocês não podem esquecer. Que é o quê? A Bíblia te permite entender que um dia equivale a um ano. Ok? Isso é bíblico, certo? Então, nós temos já uma conversão bíblica para poder entender as profecias, tá? Então, havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. São 7 selos. Quando o 7º selo é aberto, né, e nós estamos já quase nesse selo, embora já haja um cumprimento parcial disso no passado, certo? Esse selo está por se abrir, nós vamos ver por quê. Mas diz que foi por meia hora. Alguém aí tem uma calculadora para ajudar? É só para ter mais fácil isso. Minha irmã, por favor, divida 365, que é o dia de um ano, né? Por 24. 24 são... Quantas horas tem um dia? 24. Quantos dias tem um ano? 365 dividido por 24. 15,20. 15,20. Então veja bem, profeticamente, um dia equivale a equivale a 15 dias. Entenderam isso? Nós dividimos o número de dias por 24, porque é o número de horas. Então nós descobrimos quanto equivale uma hora profética. Uma hora profética são 15 dias. Entendeu? Entendeu, irmã? Tá bem? Para nós entendermos profeticamente. Mas ali não diz que é um dia. Leiam de novo o texto, por favor. O que diz? Meia hora. Se é, mas na verdade não é meia hora. O que está escrito? Leiam de novo. Leiam de novo o que diz ali. Quase. Muito bem.
Não pode esquecer nenhuma palavrinha. Cerca, quase, tá? Se eu tenho quase, né? Eu posso, né? Porque se Deus me diz é meia hora, então é meia hora. Mas ele é tão perfeito que ele diz quase. Sabem por quê? Quanto é meia hora? Meia hora, exatos, seria 7 dias quebrados, mas ele diz quase. Então eu posso 7. Que é o número da plenitude de Deus. Então, profeticamente, agora nós já temos, né, um paralelismo. Então, vamos ler agora de novo. Havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. Não, quase por 7 dias. Ok? 7 dias. Tá? Muito bem. E viu 7 anjos que estavam diante de Deus e foram-lhe dadas 7 trombetas. Então veja, agora são dadas 7 trombetas para os anjos. Que são anjos na Bíblia? Mensageiros. 7 é o número da plenitude. Então, a plenitude dos verdadeiros mensageiros de Deus vai chegar um momento agora em que Deus vejam, entendam uma coisa. Se nós formos pegar todas as lições que estão aqui, nem eu sei todas, certo? Mas nós vamos ficar com aquilo que é mais importante para nós agora, tá bem? Mas lembrem-se o tempo todo que isso está ocorrendo no céu, mas também ocorre na terra. Por quê? Porque Deus, né, Deus em sua infinita misericórdia, permite que as coisas ocorram lá e a gente focando o que acontece lá entende o que vai acontecer aqui. Por exemplo, o Pentecostes. Por que no Pentecostes os discípulos foram cheios do Espírito Santo? Porque lá no céu, Cristo foi ungido sacerdote. E quando ele foi ungido sacerdote, ele foi ungido pelo Pai, e ele foi ungido com o quê? A Bíblia chama de óleo, não é óleo? O Espírito Santo tem seu símbolo como o óleo. Então, Cristo sendo ungido sacerdote no céu, na terra, é como se nós disséssemos os pingos daquilo caem na terra e os homens agora são cheios do Espírito Santo. E alguém diria pingos? Sim, porque quando Cristo é ungido, né, as pessoas hoje, vocês já devem ter visto que algumas pessoas, e eu não falo por mal, por favor, a pessoa vai, pega um pouquinho de óleo no dedo, põe na testa da pessoa, tal, olha, está sendo ungido. Essa não é a verdadeira unção. A verdadeira unção a verdade é a seguinte, quanto que você quer do Espírito de Deus? Você quer um pinguinho ou você quer bastante? Entende? Então, a verdadeira unção, ela é feita com óleo mesmo, é óleo. Não dá para... A mulher não pode nessa hora dizer, mas vai encher meu cabelo de óleo, vai ficar cheio de... Não. Peraí, ela quer ou não quer? A simbologia é essa. Não estou dizendo, tá errado, porque não. Cada um faz o que sabe, mas quando a gente começa a entender o que significa o que está sendo feito, a gente começa a aprender, né, como fazer as coisas melhor, né? Repito, não há erro nenhum. Eu mesmo já fiz com pouco, mas a questão não é essa. A questão é a gente aprendendo acima de tudo as lições que Deus quer que a gente aprenda, né? Então, por que nós diríamos? Porque aquilo que aconteceu lá foi a chuva chamada temporã, que é a que fez com que nascessem os cristãos. Mas nós aguardamos que chuva, quem sabe? Qual? Serôdia, muito mais abundante. E para que serve a chuva serôdia? Quem sabe? A chuva temporã faz com que nasça o grão. E a serôdia? Faz com que... Não é crescer. É com que se possa colher. Amadurecimento. É isso que nós aguardamos. Nós hoje receberemos a chuva serôdia para estarmos maduros, para que quando Cristo vier possa levar a sua messe, a sua ceifa, as suas primícias. Entendem? Por isso nós, buscamos e vamos, digo pela fé, receber a chamada chuva serôdia, né? Então, viu 7 anjos, viu 7 mensageiros que estavam diante de Deus. Quem aqui está diante de Deus? Nós temos que estar diante de Deus. Não são só os anjos lá, é nós. Se você constantemente está diante de Deus, se você busca a presença de Deus, se você realmente quer fazer a vontade de Deus,
E não é o que a maioria diz. Não, eu estou diante de Deus. Não é assim. Estar diante de Deus é estar em santidade perante Ele. É entender a validade da sua lei. É entender o que é ser um servo. É entender que obedecer a Deus não é uma brincadeira. É entender que ser um servo de Deus é dar um testemunho por onde vai. Isso é ser um servo. Quando o céu diz, aí vai um servo meu. Não quando você adota isso como nome, apenas como um título. Tem que estar no coração essa realidade, né? Então, vi 7 anjos que estavam diante de Deus e foram-lhe dadas 7, o quê? Trombetas. Para que Deus te dá uma trombeta? Para quê? Claro, para tocar. Mas não é só para tocar. Se eu der nesse exato momento, me perdoe, qual é o nome da irmã? Irmã Matilde, né? Eu vou arriscar aqui. Irmã, se eu lhe der uma trombeta agora, nesse exato momento, e lhe disser, irmã, eu quero que a irmã toque para nós o toque de ataque. A irmã saberia? Não. Nenhum de nós. Por isso, a Bíblia diz que nós precisamos dar a trombeta, o sonido certo. Qual é o sonido certo? Deus não vai dar a trombeta para você tocar de qualquer jeito, meu irmão e minha irmã. Deus não vai te dar a trombeta para você subir no púlpito e falar o que não é a verdade. Por quê? Porque senão você vai matar gente. Deus quer que o exército recue e o sujeito toca para atacar. O que vai acontecer? Acabou. Deus quer que o povo dele ataque e o sujeito toca para recuar. O que vai acontecer? Tudo errado. Então Deus vai dar a trombeta para os seus mensageiros, mas só vai dar para os mensageiros que souberem exatamente o que é para tocar. E sabe o que é para tocar? Vamos ler? Você já conhece o texto, mas vamos ler. Sempre é bom. Mateus capítulo 25. Mateus 25. Está ali o que é para tocar. O que será que é? É bem conhecido esse texto. Eu gosto demais dele. 25, 45 e 46. O que diz lá? Mateus 25, 45 e 46. Quem é, pois, o servo fiel? Peraí, ele vai te dar trombeta se você for fiel. E o que mais? Prudente. Não é de qualquer jeito. Que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento ao seu tempo. Bem-aventurado aquele servo quando o Senhor vier o achar servindo assim. Ele te deu a trombeta. É para tocar o quê? É para tocar a verdade presente. É para tocar a mensagem do sustento ao seu tempo. É para tocar, irmãos, estas mensagens. Irmãos, eu não sei como dizer isso sem que pareça que nós, de alguma maneira, pudéssemos estar nos exaltando. Não sei como fazer isso. Mas eu espero que cada um no seu coração julgue se esta é ou não é a mensagem que Deus quer que cada um de vocês toque. Se esta é ou não é a mensagem que vai despertar a igreja. Se esta é ou não é a mensagem que vai despertar cada um de nós para pôr em marcha os verdadeiros cristãos. Deus tem uma mensagem para esse tempo. E para que a gente possa entender a mensagem para esse tempo, primeiro precisa escolher obedecer. Então Deus vem e vai entregar a trombeta na mão dos seus servos. Para que mais ele vai dar a trombeta? Já vamos ver. 3. Veio outro anjo e pôs-se junto ao altar tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Então, peraí. É uma época em que vai precisar que o povo de Deus tenha muita, o quê? Oração. Oração. Porque vai ser um tempo terrível. Imaginem, irmãos. É dado trombeta para nós pregarmos apenas o quê? Calamidades. Imagine você agora, tendo chamado finalmente de Jonas.
Agora é que nós vamos ver quem realmente vai levar e quem vai fugir. É agora. É muito fácil ler Jonas. Jonas fugiu e prega-se que Jonas fugiu. Então vamos ver agora. Porque agora vem a mensagem para você dizendo: vai lá e fala que Nínive vai ser destruída. Vai lá e fala que vai cair terremoto aqui. Vai lá e fala que esta cidade de Santa Teresa aqui, esta cidade aqui, não é outra. Esta cidade vai ser destruída. Vai lá falar para o prefeito, vai lá falar para... Nossa, você está ficando louco. Não, o quê? Ficou doido. Mas não é só isso. Padres, papas, bispos, a televisão em peso, pastores em peso vão estar dizendo paz e segurança. E você vai dizer não. Nada de paz. Deus não está dizendo que vem paz. Deus está dizendo que vem a espada, vem a guerra. Você vai, se for um servo de Deus, andar na contramão do mundo. Porque o servo de Deus anda na contramão do mundo. Quando dizem paz, você vai estar dizendo guerra. Quando disserem guerra, você vai dizer paz. Por quê? Porque a palavra de Deus só se aprende pelo Espírito de Deus. Algum tempo atrás, não sei quem ouviu falar, um homem escreveu um livro que se chama O Código da Vinci, 20. E lançou-se um livro também que era um livro matemático. Mostrava-se que através de um cálculo matemático do computador você entendia profecias bíblicas. Fantástico livro. Cada coisa que você dizia, que impressionante. E quando eu disse para alguns irmãos que aquilo era uma loucura, imagine o que me disseram. Você acha que sabe tudo. Irmãos, o dia que um computador puder receber o Espírito de Deus para entender a Bíblia, não, Deus não precisa mais de ser humano nenhum. A Bíblia se entende pelo Espírito de Deus, e o Espírito de Deus não trabalha em computador, gente. O Espírito de Deus trabalha no coração e na mente do ser humano. Sabem por quê? Porque é preciso que o ser humano, ou o ser em que o Espírito de Deus vai trabalhar, tenha o livre arbítrio para escolher. Ele pode dizer, não quero. Jonas disse o quê? Não vou, pronto. Deus insistiu com ele. Finalmente disse, não, tá bom, eu vou. É assim. Você pode até dizer não no primeiro momento. Aqueles 2 filhos, lembram? Tinha 2 filhos, vai trabalhar, não vou. Mas depois foi. Um disse vou e depois não foi. Então muito cuidado se hoje você está indo, porque pode ser que amanhã vocês não vão mais. Cuidado. E aquele que está dizendo lá na tua casa, não vou, pode ser o que daqui a pouco vai atropelar você e vai. E quando ele vai a 200 por hora e você está lá, agora vai ter que correr atrás dele, porque agora ele foi. Irmãos, o ladrão na cruz, o pastor citou. Não vou. Vai lá, não vou. Tanto não foi que condenaram ele na cruz, que era o pior jeito de matar alguém, que era o pior sujeito que existia ali. Ele e o outro, os piores. Mas, ali na cruz, Senhor, lembra-te de mim quando entras no teu reino. E enquanto os discípulos estavam escondidos com medo, enquanto todos, Pedro que disse, olha, eu não vou negar o Senhor nunca, foi um ladrão que disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Foi ele que confessou que Cristo era o Salvador ali. Então, irmãos, cuidado. Veio outro anjo e pôs-se junto ao altar tendo um incensário de ouro. O que é o incensário? Incensário é o seguinte, nossas orações, para que possam chegar a Deus, precisam ser misturadas com o quê? Com o quê? Por que Jesus é chamado de a rosa de Saron? Porque precisa, para as nossas orações chegar ao Pai, precisam estar misturadas com o perfume de Cristo. Qual é o perfume de Cristo? Seu sacrifício. É quando você ora e tua oração não pode chegar ao Pai, porque você é um pecador, tuas orações sobem cheias de pecado, é como se a tua oração chegasse até o Pai cheia de veneno mortal, mas alguém, que é Cristo,
Por isso ele é nosso intercessor, por isso ele é nosso mediador. Ele toma aquela tua oração cheia de problema, fedida, ruim, que não tem nada de bom, nada. E ele toma e diz assim: Pai, pelo meu sangue, Pai, pelo meu sacrifício. Ele limpa essa tua oração e entrega perfeita e pura ao Pai. Entendem o que é isso? Mediação? Então, neste tempo, o que vai acontecer? As nossas orações, que hoje são orações que, apesar de tudo, cada um sabe o que faz, mas que as nossas orações hoje são imperfeitas, são impuras, são problemáticas, ainda tem muito do eu. Neste tempo, irmãos, olha o que vai acontecer. Veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado pouco incenso, muito incenso, irmãos, muito. O poder das orações agora não estará naquilo que você fala, mas na quantidade do perfume de Cristo que será aplicado a elas. Entendem? Tudo vem de tuas mãos, e de tuas mãos te damos. Então o povo agora, esses servos de Deus, sabendo a missão que tem, se colocam de joelhos, oram, e os anjos assistem eles de uma forma toda especial, e o incenso agora levado para quê? Para opor com as orações de todos os cristãos, não é isso? De todos os filhos de Deus, é isso? Não. O que diz ali? De todos os santos. É a oração dos santos que vai valer nesse momento. E quem são os santos, irmãos? Apocalipse 14, 12. Apocalipse 14, 12. Quem são os santos? Quem quer ler para nós? Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Não dá para fugir, irmãos. Nós podemos falar o que quisermos, mas os olhos do povo de Deus, quando são abertos, eles são abertos para que a gente contemple e ensine o que a Bíblia diz. Ali não diz filhos de Deus, ali não diz todos os cristãos, ali não diz todos os crentes, ali diz os santos. O incenso de Cristo vai ser misturado com a oração deste povo especial, que é um povo que o quê? Que é um povo que o quê? Guarda os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E sabem por que nessa época isso vai ser muito importante? Daniel 7, 25, não precisam ir até lá. É dito lá que esse poder que subiria, ele cuidaria em mudar os tempos e a lei. Então nós teremos um poder fortíssimo, onde estarão unidos reis, presidentes. O mundo vai estar unido ao lado de alguém que fará uma lei o quê? Uma lei diferente da lei de Deus. O mundo vai abraçar uma lei diferente. Lembra que a gente estudou Esther aqui? Sim. Senhor, tem um povo aí que não guarda a lei. Um povo que tem leis diferentes da lei de todos os povos. Todos os povos terão uma lei baseada na lei da besta que sobe do mar. Mas os verdadeiros adoradores, os santos de Deus, dirão: a única lei que nós reconhecemos qual é? A de Deus. Porque se você é o servo de Deus, que lei que você tem que reconhecer? Simples, não é? Muito bem. De todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso, o que é essa fumaça? Essa fumaça é o perfume, é o cheiro, tá? A fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo então agora, depois que sobe todas as orações do seu povo, dos seus servos, o que vai acontecer? Versículo 5. O anjo tomou o incensário. O que é o incensário? O incensário, irmãos, é lá lembre-se, Deus pede que se faça um santuário, certo? O santuário que ele manda construir estava dividido em 3 partes. Vocês lembram? Que era o átrio, o santo e o santíssimo. O incensário ficava imediatamente aqui.
Tá? Aqui era o incensário, o altar do incensário. Então, a fumaça subia e entrava aqui, representando a oração dos santos que vai até o Pai. Quem se revelava aqui? A glória, o Shekinah, era a glória do Pai revelada ali, certo? Então, o que vai estar acontecendo agora, aquilo era uma simbologia do que realmente vai acontecer, que é a oração do seu povo misturada ao incenso. Eles acendiam aqui pequenos incensos e esse perfume agora enchia toda aquela câmara, representando, certo, a intercessão de Cristo pelo seu povo, oferecendo esse incenso. Agora veja que diz aqui, ó, chega um momento, e aqui estava, né, o altar, e tinha o incensário, que era onde se queimava. Mas agora o anjo pega o incensário e faz o quê? O que diz ali? O anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar. Quando isso aconteceu? Lembram quando aconteceu isso? Quando Isaías é chamado, quem enviarei por nós? O que Isaías disse? Envia-me a mim. Tá bom, você vai, mas primeiro, vou colocar uma brasa para que você vá e possa pregar com poder. É isso que está acontecendo aqui. Vejam, irmãos, a mesma coisa. O incensário, só que o anjo toma o incensário, o encheu do fogo do altar, só que ele vai fazer outra coisa. E o lançou sobre a terra. Agora o povo de Deus vai receber o quê? Poder. O povo de Deus recebe poder para enfrentar o que vem, para poder tocar a trombeta e dar a ela o sonido certo. Mas acima de tudo, pergunto, Deus vai dar poder para você pregar o erro? Pregar o que está errado? Não. Ele vai te dar poder para pregar a verdade, certo? Mas aí vai acontecer que o anjo toma o incensário, o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. Apocalipse 11:5 ajuda a esclarecer um pouquinho isso também, tá? 11:5, tá? Sei que os irmãos gostam de anotar, né? 11:5. O que diz lá? Nessa época, irmãos, não tenham dúvida que vão querer fazer mal para nós, ou não? Sim ou não? Sim. Se alguém lhes quiser fazer mal, o quê? Fogo sai da sua boca. Que fogo é esse que sai da boca dele? O poder que ele recebeu do incensário. E devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Será, irmãos, que nós vamos virar dragões? E a pessoa vai falar, se vai sair fogo, vai queimar? Não. Do que está falando aqui? Poder, a palavra, muito bem. A palavra cheia de poder. O sujeito chega e diz assim, não, de maneira nenhuma, vocês são tudo louco. Você abre a boca, prega a palavra, mas é com tanto poder que cala a boca do inimigo. Ele não tem como retrucar. Isso acontecia com quem? Com Cristo. Armava uma armadilha para ele, não é? Colocava a mulher lá e diz, ó, lei de Moisés falou que é para apedrejar. E você fala o quê? Quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Saíram tudo abaixadinho, calados. Isso é poder. Mas não é só poder. É preciso também conhecer a palavra. Se ele dissesse qualquer outra coisa, né? Ele sabia exatamente o que falar. Então, o poder acompanhará a verdadeira palavra, não qualquer palavra. E a palavra é a verdade presente, não tenham dúvida para o nosso tempo, né? Mas vai acontecer outra coisa também. Irmãos, o povo de Deus ora, e chega um momento que o anjo joga o incensário. Isso quer dizer o quê? Irmãos, parem para pensar. Está aqui o anjo com o incensário. Agora, o povo de Deus orou. Chega um momento que o anjo pega o incensário e joga. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que a partir de agora, o justo siga na sua justiça. Quem é justo, continua na sua justiça. E quem é injusto, continua na sua injustiça. Por quê? Não tem mais oração agora. O incensário não está mais no local. Quem orou, quem buscou, quem pediu, foi selado por Deus. A porta está para se fechar, como foi a porta da Arca de Noé. E a partir de agora as pessoas se preparem, porque o povo de Deus realmente vai ter que ter um preparo muito grande para suportar. Por quê?
Porque agora, como dizemos, uma vez que o incensário é derramado, Cristo agora está terminando o seu trabalho de sumo sacerdote e ele sai e vai botar as suas vestes de rei. Tem um dia, lembre-se, quantos dias? Foram dados os dias e ele agora vai se preparar, porque quando ele vem para a terra, ele vem como profeta, ele vem como sacerdote, ele vem como sumo sacerdote ou ele vem como rei? Como é que ele vem? Vem como rei, certo? Claro que como juiz, porque ele já fez o seu trabalho, mas ele vem como rei. A Bíblia diz, rei dos reis e senhor dos senhores. Ele vem como rei buscar a sua igreja. E ele vem implantar finalmente o seu reino. Implantou o reino da graça, mas agora ele vai implantar o reino da glória. Tá bem? Então, esse tempo é o tempo em que ele deixa o incensário e ele agora vai se preparar para vir buscar o seu povo. E é esse tempo que será terrível, porque nesse tempo o povo de Deus de fato vai ter que andar pela fé mesmo. Cristo pisou o lagar como? Sozinho. E nós vamos pisar o lagar sozinhos. Como? Sozinhos. Irmãos, não é que Cristo vai abandonar o seu povo, por favor, não entendam mal isso. A questão é que existe um breve momento em que o povo de Deus agora ora, as suas orações são aceitas, não é? O problema não é a oração ser aceita, mas é preciso que entenda que o intercessor agora está envergando as vestes de rei para vir nos buscar. Então hoje você ora e sente a presença de Deus. Mas você tem que se preparar agora para chegar um tempo que você não vai sentir a presença de Deus. O que Jesus disse? Lembram? Deus meu, por que me desamparaste? Algumas versões dizem, por que me abandonaste? Cristo vem buscar a sua igreja, mas ele não vem buscar uma igreja toda arrebentada, não. Ele vem buscar uma igreja pura, santa, zelosa de boas obras. E as boas obras, primeiro lugar, sabe qual é a primeira boa obra que o Evangelho pede? Que se aceite Cristo como Salvador. Essa é a primeira boa obra. Agora eu te pergunto, uma vez que você aceita Cristo no teu coração, você vai andar nos caminhos que ele andou ou não? Esse Cristo verdadeiro que nós precisamos pregar, disse algo muito simples. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação de dia e de noite. O cristão verdadeiro, então, tem que o quê? O que ele tem que ter pela lei? Amor, ele tem que amar a lei. Pergunte para a esmagadora maioria dos cristãos, fale sobre a lei para ver o que ele diz. O que ele diz? A lei é um jugo pesado, era do passado, era para o judeu. É ou não é? E aí eu te pergunto, aí vai cair exatamente nisso. Qual é a maior arma? Qual é e qual foi a maior arma do diabo para fazer com que o povo de Deus se perdesse? Quem foi que primeiro disse crucifica-o? Quem foi que primeiro disse vamos? O povo de Deus, que se chamava povo de Deus, a liderança, não é? O mesmo que diz não, a igreja ela simplesmente acabou atrapalhando, como disse o pastor. Mas não era a igreja de Deus, eram as sinagogas, era o templo. Templo do Senhor é esse. É uma realidade que nós vemos hoje, não é nada novo debaixo do sol, né? Vamos seguir. O anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e lançou sobre a terra. E houve depois vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Nós vimos aqui, por exemplo, um período. Não foi 7 dias? O período foi esse. Agora vejam que interessante aqui, né? Ele diz assim, ó, houve depois vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Vozes, trovões. Apocalipse 10, 3 a 6. Por que esse tempo é tão solene agora? Vamos ler. 10, 3 a 6. Apocalipse. Diz assim, ó. Clamou com grande voz como quando brama o leão. E havendo clamado os 7 trovões, fizeram soar as suas... É o mesmo que está lá ou não? É, tudo na Bíblia é ligado. Veja que lá diz, né, que se ouviu trovões e vozes, né? Diz o quê? Sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. Mas ouvi uma voz do céu que dizia, o quê? Sela o que os 7 trovões falaram e não escrevas. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão ao céu, jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu
e o que nele há, a terra e o que nela há, o mar que nela há, que não haveria mais? Está aqui a resposta. Não vai haver mais demora agora. Neste tempo em que os trovões assinalam a sua voz, não vai haver mais demora. Ou seja, agora Cristo vem. Porque qual é o segredo de Deus? O que a Bíblia diz? Claro que existe outro, mas o segredo de Deus final qual é? O dia e a hora, ninguém sabe. Nem o Filho, nem os anjos, somente o Pai. Este é o grande segredo de Deus, né, final, que será finalmente mostrado. Agora, claro, mas então nós vamos chegar e já vamos saber. Deus vai relatar no tempo, na hora que Ele entender que é necessário para o seu povo, certo? Isso, se os irmãos perguntarem hoje, eu não sei, e não creio que Deus vai revelar antes, creio que vai ser no tempo dele, no tempo certo. Ele é quem vai revelar, para o seu certo. Por que Ele vai revelar? Não, Ele não vai revelar. Vai, por quê? Porque Ele disse o quê? Deus não fará nada sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então Ele vai revelar e vai dar um tempinho para o povo de Deus realmente, né? Quando digo povo de Deus, os seus servos, saber exatamente o que devem ser feito. Tá bem? Seguimos, né? O anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar, lançou sobre a terra, houve depois vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. E o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, toda a erva verde foi queimada. Irmãos, o anjo primeiro vai tocar. Se o anjo vai tocar e o anjo é mensageiro e somos nós, essa mensagem vai ter que ser dada. Exatamente como hoje está sendo dada, vai ser dada com muito mais poder. Por você e por todo aquele que realmente quer ser um servo de Deus. Por isso, quando começamos, falei sobre Lutero, Melanchthon, Wycliffe, Jerônimo, John Hus, Lefebvre, todos homens espetaculares, alguns dos quais foram queimados na fogueira. Jerônimo, inclusive, já contei aqui, quando foram queimá-lo, o carrasco foi por trás dele e disse, coloque fogo na minha frente. Se eu tivesse medo, eu não estava aqui. Irmãos, vocês querem uma declaração do poder de Deus maior do que essa? Esse homem leu. Ele leu sobre aqueles homens lá na fornalha, que quando o rei foi mandar, saíram, nem cheiro de fumaça não tinha. O nosso Deus é um Deus que tem poder sobre o fogo, gente. Se Ele disser não vai queimar, não vai. Não importa o que o diabo faça, não vai. Então o povo de Deus não pode ter medo. Porque o fogo obedece à voz daquele que o criou. Deus criou a água, Deus criou tudo. Ele vai dizer para o fogo, não, você não vai queimar e acabou. Irmãos, o povo de Deus precisa aprender a confiar completamente em Deus. Por quê? Porque nós precisamos ser preparados para não ter medo de nada. É isso que Deus quer do seu povo. Os profetas não tinham medo de nada. Terão lutas? Terão. Mas, irmãos, a mensagem que vamos dar ao mundo, a mensagem final, não é uma mensagem só para salvar as pessoas. É uma mensagem para prepará-las para a volta de Cristo. É diferente. É dizer, olha, as igrejas todas dormindo, nós somos aquele alto clamor. Nós somos aqueles que vão despertar as igrejas. A menos que não aceitemos a missão. A menos que não confiemos, que não cremos. Aí Deus nada pode fazer por nós, porque Deus nos deu o livre-arbítrio. No livro de Êxodo, no capítulo 9, que diz aqui, o primeiro anjo tocou a sua trombeta, houve saraiva, fogo misturado com sangue, foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores e toda a erva verde foi queimada. Onde aconteceu algo parecido? Vamos para o livro de Êxodo, no capítulo 9. Êxodo 9, versículo 18. Êxodo 9, versículo 18. Eis que amanhã, por este tempo, farei chover saraiva muito grave, qual nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até agora. Agora, pois, envia, recolhe o teu gado e tudo que tens no campo. Todo homem e animal que for achado no campo e não for recolhido à casa, e saraiva cairá sobre eles e morrerão. Quem dos servos de Faraó, leiam agora o que diz ali.
quem dos servos de Faraó, não importa, é mundano, como o egípcio era, temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e os seus gados para as casas. Mas aquele que não tinha aplicado a palavra do Senhor ao seu coração, deixou os seus servos e o seu gado no campo. Nada de novo debaixo do sol. Deus está pedindo que o seu povo agora faça o que com a palavra? Aplique no seu coração. Não é mais só para ouvir, é para ouvir e agir. Aplicar a palavra no coração, fazer o que Deus manda. Chega de ficar simplesmente ouvindo. Não estou falando aqui para a igreja, por favor, estou falando de um modo geral. O cristianismo hoje virou algo obsoleto. É preciso que nós ouçamos e coloquemos em prática o que ouvimos. Agora eu pergunto, Moisés vai lá e fala para o faraó que vai cair saraiva muito grande. Sabe o que o faraó achava? O faraó achava que era Moisés que mandava as pragas. Por isso que o faraó odiava Moisés. Mas aí tem uma outra coisa. Por que o faraó não matou Moisés, apesar de todo o ódio? Sabem por quê? Lembram o que falamos aqui? A oração do santo sobe para Deus. O faraó queria tirar a vida de Moisés. Mas se ele tirasse a vida de Moisés, estava caindo as pragas. Se ele tirasse a vida de Moisés, o que ia acontecer? Quem resolvia o problema? E ele entendeu isso, por isso que ele não tirou a vida. Ele disse assim, Moisés, vai lá e ora ao teu Deus para que cessem as pragas. Irmão e irmã, por favor, entenda uma coisa. Quando as trombetas começarem a tocar e começar a acontecer isso, será a tua e a minha oração que vai parar isso. Me entende? As trombetas são apenas avisos. São avisos. E quem aceitar os avisos vai, como disse, os próprios egípcios que aceitaram se esconderam e foram protegidos pelo Senhor. Mas antes disso, entendam algo mais. Moisés teve que ter coragem para chegar na frente do rei e falar o que disse. E com isso quero encerrar com vocês. Irmãos, vamos para o livro de Ezequiel, capítulo 33. Ezequiel 33. Vou apenas ler para os irmãos. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, fala aos filhos do teu povo e diz-lhes, quando, não é se, quando eu fizer vir a espada sobre a terra e o povo da terra tomar um homem dos seus servos e o constituir por seu atalaia. Olha o anjo aqui, olha o mensageiro aqui. Então Deus está chamando você hoje, não amanhã, para ser um atalaia. Você está ouvindo a mensagem ou não? E vendo ele que a espada vem sobre a terra, você acredita que veio ou não veio? Sim? Apocalipse 8 está certo ou não está? Tá. Ele, veja bem, vendo ele, nessa noite você está vendo, pela palavra de Deus, vendo ele que a espada vem sobre a terra, o que é para fazer? Tocar a trombeta e avisar o povo. É para você tocar a trombeta e avisar o povo. Se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, teu papel não é convencer ninguém. Teu papel é tocar a trombeta. Ah, mas eu não aceito. Não, mas é que não, mas é que nada. Tocou a trombeta, meu amigo, agora é com você. Você não tem poder para convencer. Quem convence é o Espírito Santo. Eu vejo às vezes as pessoas me dizem, Rogério, mas vamos debater lá porque eu já passei. Perca tempo, não está pronto, o solo não está pronto, eu vou ficar debatendo o quê? Se o Espírito de Deus não foi capaz de convencer ele dessa verdade, não sou eu que vou conseguir. E as pessoas me pedem, não, por favor, pastor, fala lá para ele, o pastor tem. Não, não tenho nada. Você falou, o que você falou? Falei a verdade, falou isso, falou. Pronto, falou, agora é com ele. O que diz ali? Se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado e vier a espada e o tomar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Meu irmão, Deus te disse, toca a trombeta. Tocou a trombeta? Tocou certo? Toquei.
Entendeu a mensagem? Entendi. Foi essa a mensagem que você levou, a verdade presente? Foi. Agora é com ele. O sangue dele não está mais sobre a tua cabeça. Não está mais, você já fez teu papel. Ah, então agora eu posso odiá-lo? Não, de jeito nenhum, não é para odiar ele. Mas o sangue dele não está mais sobre a tua cabeça. Ezequiel 3,16. Ah, claro. Fala exatamente isso. O que mais? Ele ouviu o som da trombeta. E ele não ouviu o toque de retirada quando era para atacar, não. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. Estou lendo Ezequiel 33, 1-7, tá? Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. O seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. A nossa mensagem é uma mensagem para salvar vidas, irmãos. Não é uma mensagem de brincadeira. A vida de Santa Teresa, da população de Santa Teresa, está sobre os ombros de vocês. É preciso levar a mensagem. Agora, claro, vou sair como um maluco agora dizendo, olha, amanhã vai cair. Não, não é isso. Hoje a mensagem deve ser levada a eles, com calma, com amor, com cuidado. Mas é uma mensagem de arrependimento, não é graça, graça, graça barata, não, irmãos. É falar do amor de Deus, é falar do amor de Cristo, mas é falar também dando a trombeta certa, vai destruir. O que Noé pregou? Veio dilúvio. Se todos esses, a maioria desses líderes de igreja estão aí, eles iam lá dizer, Noé, para com isso, Noé. Fala da graça, Noé. Fala do amor de Cristo. Não, senhor, eu vou falar do dilúvio, porque o dilúvio vai cair, não vai adiantar nada vocês ficar falando de graça aí. Vai cair o dilúvio e vocês vão ficar falando graça, graça, graça barata, errada, não vai haver arrependimento nenhum, eles não vão entrar na arca e vão morrer tudo afogado. E agora? Nós temos uma mensagem, né? Então, 6. Mas se quando a atalaia vir que vem a espada não tocar a trombeta e não for avisado o povo, se a espada vier levar uma vida dentre eles, esse tal foi levado na sua iniquidade. Ou seja, ele não vai ter desculpa. Mas o seu sangue demandarei da mão do atalaia. A ti, pois... Bom, agora não dá mais para fugir. A ti, pois, cada um de nós, a ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca. O que estamos lendo? Palavra do Senhor, e lhes anunciarás da minha parte. Peraí, a mensagem que trazemos então, ouvimos da boca do Senhor, ouvimos da sua palavra, porque a palavra é o que saiu da boca dele, e nós não anunciamos de nossa parte. Ele diz, tu lhes anunciarás da minha parte. A autoridade do próprio Pai está investida nesta palavra. Então nós não precisamos temer. É ele quem está dizendo, não filho, você vai lá e fala, não, mas quem? Essa é a palavra do Senhor. Não, essa é a palavra tua. Não, Senhor, é a palavra do Senhor, não sou eu. É ele quem está dizendo. Por isso os profetas diziam, palavra do Senhor que veio a Jeremias, palavra do Senhor que veio a Ezequiel. Então, palavra do Senhor que veio ao pastor tal, palavra do Senhor que veio ao irmão tal, palavra do Senhor que veio à irmã tal. Essa é a nossa mensagem. Tá bem? Vamos nos preparar, irmãos, vamos ser atalaias. A trombeta está sendo repartida a cada um de nós. Deus está chamando você e a mim nessa noite. Vamos estudar, vamos buscar e vamos, irmãos, repartir a palavra. Né? Tem vizinho, tem amigo, tem parente. Com calma, com amor, vamos chamá-los para ouvir a palavra. Tá bem? Que Deus nos abençoe a todos. Na palavra de Deus está escrito que nós devemos compartilhar o que recebemos. Assim, se você gostou desse vídeo, dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho.